Boa noite a todos. Boa noite também para quem está em casa nos assistindo, né? Agora, mais uma vez, a gente precisa ficar em casa, né? Então, nós entendemos vocês que estão em casa assistindo o culto, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua saúde. Gostaria de ler um versículo com vocês que está em Salmos 9, de 1 a 2. É uma oração. Senhor, quero dar-te graça de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Deus, Ele é merecedor do nosso louvor, merecedor da nossa vida. É Ele o nosso dono, é dono da nossa vida, dono de todas as coisas que acontecem, né, na nossa vida. E eu queria estar orando com vocês. Vamos ficar em pé? Senhor, eu te louvo, Senhor, pela tua mão sobre nós. Te agradeço porque podemos te louvar. Te agradeço porque estamos aqui para honrar o teu nome, glorificar o teu nome. E peço que o Senhor esteja mesmo falando aos nossos corações, abençoando as nossas vidas, abençoando quem está em casa. Que o Senhor possa tocar, Senhor, o coração de cada um, tanto aqui quanto em casa. Venha com a tua mão. Venha, Senhor, com teu poder e toca e fala aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Desde os confins da terra, mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. Povos cantam por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. No mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado é dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção. Senhor
nas alturas do céu. Louvado Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor a todos. A Bíblia fala que todo ser que vive louve ao Senhor. E você veio essa noite aqui para louvar a Deus também. Então, vamos cantar com todo o nosso ser e adorar a Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todos joelhos se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louve ao Senhor com suas palmas, irmãos. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todos os joelhos se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todos os joelhos se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todos os joelhos se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todos os joelhos se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós queremos continuar bendizendo esse nosso Deus. Esse nosso Deus que nos alcançou e nos permitiu estar aqui hoje. Nós temos motivos de sobra para adorarmos a Ele. Enquanto os nossos ouvidos ouvem tantas notícias que desanimam, que trazem aflição ao nosso coração, nós temos em Deus a melhor notícia, de que Ele está conosco.
de que Ele é a nossa segurança, Aleluia. de que Ele tem sustentado e abençoado as nossas vidas, mesmo num tempo de aflição. E nós queremos bendizê-lo, nós queremos adorá-lo, nós queremos engrandecê-lo, através dessa próxima canção, declarando a santidade dEle, o reconhecimento no nosso coração da grandeza desse Deus que está diante de nós e que nos acompanha em todo o tempo. Declaremos isso através dessa canção em nome de Jesus. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno, Tu és digno, todo louvor, todo louvor. seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei para sempre. sempre. Tu és o Senhor, E dos reis, ao poderoso Senhor das leis. Deus Emanuel, me prostro da diante paz de que ti. desceu a cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio, Salvador, Messias, Tu pra mim. és meu Deus e paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno de todo Tu louvor, és Senhor, digno. todo louvor, todo louvor. seguirei Seguirei os teus caminhos, te amarei para sempre. pra sempre. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, ao poderoso Senhor das leis. Deus Emanuel, Me o grande eu sou, da diante paz que ressuscitou. Veio pra cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio, Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus e paz, quero viver minha vida em ti. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, todo poderoso, Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, diante de tua que majestade, Senhor, eu te ressuscitou, louvo. venceu a cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, o princípio e fim, Salvador, o Messias, Tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus e paz, quero viver Minha vida em ti. Tu és meu Deus e paz, quero viver minha vida em ti. Louvado seja o teu nome, Senhor. Esse Deus que nós estamos adorando, esse Deus que nós estamos celebrando, é o Deus que
nos conhece por inteiro. E nós, por inúmeras vezes, quando olhamos para a sua palavra, quando o Espírito Santo vem falar ao nosso coração, nos ensinar a vontade dele, são inúmeras as vezes em que nós percebemos as nossas faltas, as nossas falhas, os nossos erros. Isso acontece constantemente, porque sempre o Senhor está investindo em nossas vidas através da sua palavra, na intenção de que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. E para isso, Ele revela exatamente o que está errado, o que não está no lugar correto, para que nós possamos, através desse mesmo Espírito, termos a humildade de reconhecer as nossas faltas, confessá-las diante do Senhor e abandoná-las, na intenção de seguir em frente, seguir adiante, cumprindo a vontade do Senhor, não a nossa. Mais importa agradar o Senhor do que a si mesmo, do que o próprio ego, do que o próprio eu. E nós temos visto isso constantemente nesses cultos, onde nós temos as respostas, todas as respostas que nós precisamos na própria palavra. Nós não queremos servir ao Senhor apenas de lábios. Não queremos servir ao Senhor apenas quando estivermos aqui dentro, reunidos num tempo como esse. Ou você que cultua a Deus da sua casa, num tempo como esse de reunião, cultuar ao Senhor apenas nesse tempo. Mas queremos servir ao Senhor de fato, de verdade, com a nossa forma de viver, de se expressar nessa sociedade. E para isso, nós vamos ter que inúmeras vezes matar a nossa vontade, dizer não para a nossa vontade, e sim para a vontade do Senhor, a fim de que Ele possa nos conduzir conforme a vontade dEle, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então eu queria convidar você nesse momento a fazer uma reflexão, enquanto nós cantamos essa canção, pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo, que a palavra dEle te sonde por completo e revele se existe dentro de você alguma coisa que não é agradável à presença do Pai, a fim de que você também tenha a oportunidade de abrir mão disso. Vale a pena, querido, vale a pena abrir mão do orgulho, vale a pena abrir mão da vontade, vale a pena abrir mão do pecado, vale a pena abrir mão do erro, para se dispor a viver a verdade, para se dispor a viver aquilo que agrada ao Senhor. Som do nosso coração, Senhor. Se existe em nós algum caminho mau, nós não queremos continuar trilhando por ele, mas nós queremos retornar para a tua presença e seguir pelo caminho da eternidade, que nos aproxima do Senhor. Nos ajuda. Aleluia. Quando assento e levanto,
sondas, me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar, meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. 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 Conduz as nossas vidas conforme a tua vontade, Senhor. Em todo tempo. Em todo tempo que o nosso pensamento, que as nossas decisões, bem como as nossas atitudes, Senhor, sejam frutos desse sondar do teu Espírito no nosso coração, da tua palavra, os nossos corações, endireitando e ajustando, Senhor, as nossas vidas em conformidade com a tua vontade. Aleluia. Nós queremos continuar ainda servindo ao Senhor com os dízimos e com as ofertas. Aproveitar esse tempo para agradecermos ao nosso Deus, expressando a Ele o reconhecimento do nosso coração, através dos recursos que Ele também nos tem oferecido e nos tem dado. Nós sempre lembramos que nesse momento é um momento de oferta, é um momento de devolver os nossos dízimos, principalmente a nós que somos membros dessa comunidade. Inclusive você que assiste da sua casa e faz parte dessa comunidade, sabe que esse é o teu compromisso, essa é a tua responsabilidade. Nós temos tudo isso porque precisamos manter a obra do Senhor. Mas para você que nos assiste, talvez pela primeira vez, ou não é membro dessa comunidade, você não se sinta constrangido a fazer ou participar desse momento. Mas vale a pena lembrar que o Deus que tem sustentado a tua vida, que tem abençoado a tua vida, que tem te fortalecido e feito com que os recursos cheguem até as tuas mãos, é o Deus digno de honra, é o Deus digno de glória, é o Deus a quem nós devemos a nossa própria vida, a nossa própria existência. Nós entendemos que nós não trocamos nada com Deus, porque nada do que nós podemos oferecer vale aquilo que Ele pode nos dar. Deus sempre estaria no prejuízo se fosse na base da troca, mas como não é na base da troca, é na base da submissão, da obediência, da devoção, da gratidão, então nós fazemos isso com todo o nosso coração, porque entendemos que Ele é digno. Enquanto nós fazemos essa próxima oração através dessa canção, você pode fazer o seu depósito
através das contas bancárias, ou mesmo do Pix que o Cláudio já deixou no grupo de WhatsApp da igreja. E você que está presente pode fazer isso pessoalmente, depositando a sua oferta e os seus dízimos no gasofilácio. Jesus, a ti me achego com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Oh, 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 a ti a honra e a glória para sempre. O nosso Deus reina sobre tudo, sobre todos. E essa canção fala de orar, de buscar ao Senhor.
Nós temos vivido dias difíceis de novo aqui no Brasil, como vocês têm visto no jornal, e alguns têm visto amigos, conhecidos sofrendo. Quando os discípulos estavam para enfrentar o momento mais difícil, quando Jesus seria traído, seria preso, Jesus sabia o que estava por vir, e Jesus falou que Satanás pediu cada um para peneirar, mas ele disse também: eu intercedi por vocês. E Jesus, nesse momento, assentado à destra do Pai, ele intercede por nós. Nós temos que passar pelas provações, mas não estamos só. E a gente não deve ficar dependendo apenas da intercessão de Jesus, mas nós também devemos nos transformar em intercessores nesse momento de tribulação. E antes da gente continuar o culto, eu quero convidar você que está aqui, você que está em casa, a fechar os teus olhos, abrir o coração e a boca e interceder em favor da nossa nação, em favor de quem está adoentado, em favor de quem está sofrendo, de quem está desempregado. Você pode também, assim como Esdras, Neemias, Daniel, confessar o pecado da nação e pedir para Deus perdoar, e ao invés de manifestar os seus juízos, manifestar a sua misericórdia. Povo de Deus, vamos fazer o que os homens e mulheres de Deus fizeram sempre, intercedendo pela salvação, pela misericórdia. Queria que você levantasse a tua voz, amém? Vamos orar? Senhor, como teu povo e no nome do teu Filho Jesus, nós erguemos a nossa voz e dobramos a nossa vontade. Teu é o domínio para todos sempre. O Senhor faz todas as coisas conforme lhe apraz, e não há como imputar ao Senhor qualquer injustiça. Se estamos sofrendo por causa dessa pandemia, é pouco diante do que nós merecemos por causa dos nossos pecados. O Senhor, ó Deus, não falha, não erra. O problema está em nós, seres humanos. E é por isso, ó Deus, que nós viemos até o Senhor confessar os nossos pecados. Perdoa, Senhor, todo roubo. Perdoa, Senhor, toda injustiça, todo adultério, toda licenciosidade, toda luxúria, toda corrupção, toda violência, seja ela física, verbal, toda idolatria, tudo que é, ó Deus, cometido no solo brasileiro, que diz respeito ao Senhor, que vai contra os seus interesses e a sua vontade, a tua lei. Nós não temos como nos justificar, apenas podemos reconhecer que somos pecadores, merecemos a tua ira, o teu castigo, mas o Senhor, ó Deus, é bom, o Senhor é misericordioso, e nós queremos pedir que o Senhor manifeste a tua misericórdia, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor, ó Deus, nos dê um coração contrito, um coração humilde, disposto a abandonar os caminhos errados e abraçar o caminho certo, se humilhando diante do Senhor, abandonando a direção ruim. E quando nós fizermos isso, dirigidos pelo teu Espírito Santo, Senhor, sara a nossa terra, sara a nossa nação. Nós oramos por todos acometidos de doença, todos os enfermos, seja pela Covid ou por outro problema. Tenha misericórdia, venha consolar toda a família, toda pessoa que está enlutada no território nacional. Tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo. Abençoa cada trabalhador, seja da área da saúde ou de outra área, e que não está podendo trabalhar nesse momento. Sustenta, não deixa passar necessidade. Provê, Senhor Deus, o pão de cada dia, nós pedimos. Nos dê, Senhor Deus, coragem. Dê ao povo brasileiro coragem, serenidade, sensatez, para enfrentar esses dias com confiança no Senhor, mas também, ó Deus, com disposição para fazer o que for necessário. Abençoa o nosso povo que está sofrendo, Senhor, e dá-nos um coração humilde. Nos ensina a te buscar em tempos de aflição. Responde, Senhor, o nosso clamor. Responde, Senhor, a nossa oração. Quem além do Senhor poderia nos socorrer? Só Tu, Deus, só o Senhor que reina é que pode nos atender. E nós clamamos todos juntos no nome de Jesus, e aqueles que concordam dizem amém, amém, amém. Você pode se assentar.
Hoje um pouquinho diferente, todo mundo usando máscara, até eu que estou aqui em cima. É uma exigência, né, do governo, especialmente o governo estadual, preocupado com o aumento de casos que está acontecendo em todo o território, né, especialmente no estado de São Paulo. Ainda assim, a gente fica muito feliz por podermos continuar louvando a Deus, buscando a Deus e fiéis a Ele, com esperança de que Ele sabe o que nós passamos e vai nos dar a vitória. Não é isso, meus irmãos? Com toda certeza é isso. Eu fico feliz de ver você aqui, fico feliz com quem está acompanhando também pela internet e quem vai assistir depois, que a graça de Deus encha a sua vida através desse culto de oração, de súplica. Algumas coisas mudaram, eu só vou reforçar. Amanhã não vai ter o Desperta Débora, porque a maioria das pessoas que compõem esse grupo de oração é do grupo de risco, então por prudência a gente não vai ter. Porém, a reunião de quarta-feira só mudou de horário, ela mudou das 20 para as 19, é uma reunião de oração, tem que usar máscara também para orar o tempo todo, mas é uma hora que a gente vem interceder. E além disso, com todo o apoio do conselho, nós queremos desafiar todos os cristãos a fazermos dessa semana uma semana de jejum, de santo jejum, orando. Toda vez que o povo de Deus enfrentava dificuldades na Bíblia, era esperado que eles buscassem a Deus através do jejum. Daniel fez isso, nos livros dos profetas menores, o povo fez isso, buscou a Deus, mortificando a carne e buscando com intensidade. Se você nunca jejuou, então eu estou conclamando você para experimentar tal coisa nessa semana que se inicia. Se você já fez, eu estou convidando você a fazer de novo. E se você tem muita dúvida do como fazer, depois você pode me perguntar, eu vou dar apenas algumas instruções. Você que é experiente, pode fazer um jejum de 24 horas, né? Ficar sem comer durante 24 horas, se dedicar à oração e a buscar a Deus nesse período. Se você é experiente, você conseguirá. Se você não é, talvez você possa fazer um jejum parcial de apenas 12 horas. E tirar a alimentação e buscar a Deus também com todo o coração. Há alguns que não podem ficar sem alimento, passam muito mal. Você pode fazer um jejum parcial, onde você, ao invés de se alimentar de sólidos, só se alimenta de líquidos, suco de fruta, de verdura, né? E ainda assim dedica a Deus um tempo de busca em especial. Outros podem fazer abstenção de alimentos, como Daniel fez. Ficou um tempo sem comer coisas gostosas, comendo só aquilo básico, durante 21 dias buscando a Deus. Em todo caso, eu queria pedir que durante essa semana você fizesse dessa forma. A maneira que eu gosto de fazer é consagrar a Deus um jejum logo após um almoço e passar o resto do dia e a outra manhã buscando a Deus em consagração e depois só almoço no outro dia, isso vai dar 24 horas. Costuma ser bem mais fácil, se você quiser seguir o meu exemplo. Em todo caso, eu queria que você dedicasse isso a Deus. Suprime uma refeição, suprime 2, quantas você conseguir, mas faça durante toda essa semana. Amém? Podemos fazer? Parece que o povo não está muito animado, vocês gostam tanto de comer assim? Vamos buscar a graça de Deus, que nesse momento está mais importante do que a comida e mais necessária do que a comida. Voltando para cá, nós estamos falando sobre respostas, queremos respostas da parte de Deus para os problemas que a gente enfrenta. Sabemos que as respostas corretas estão na palavra, que é a única regra de fé e prática. É mais importante do que a palavra de qualquer especialista e nos ensina o que crer e o que fazer, inclusive em dificuldades como essas que nós vivemos. Eu já disse também na semana passada que muitas vezes nós encontramos respostas doces que nos são dadas com a intenção de enganar. Mas quando a gente vai para a Bíblia, muitas vezes nós encontramos respostas duras, mas que têm a intenção de nos salvar. O livro de Romanos é assim, ele nos assusta, ele é como um espelho colocado diante de nós e acaba mostrando o que a gente não quer ver, mas é bom para a gente, para que a gente possa encontrar a salvação. Quando a gente fala de resposta, presume-se uma situação, problema. Se você tem um problema, você precisa de uma solução, de uma resposta. Se você tem qualquer pergunta, você precisa de uma resposta. Então eu queria propor a seguinte pergunta para vocês hoje. Qual é o maior problema? Não está aqui, espera aí. Desculpa, agora vai. Qual é
o maior problema hoje? Pensa rapidinho, qual é o maior problema hoje? Eu vou deixar você pensar rapidamente. Primeira coisa que vem na tua cabeça, você não precisa me dizer. Mas a resposta sua a essa pergunta nos ajuda a diagnosticar o seu verdadeiro problema. A maioria das pessoas vão pensar que o maior problema delas se encontra fora, não dentro. O maior problema hoje é o governo, seja federal, seja estadual, seja municipal. O maior problema hoje é a nossa sociedade perdida. O maior problema é a educação, o maior problema é a falta de justiça. O maior problema são as igrejas. Não, o maior problema são as pessoas que não vão na igreja. No casamento, qual que é o maior problema? O seu companheiro, né? Porque você não é esse problema, é ele, é ela. Então, para a maioria das pessoas, quando pergunto qual é o maior problema, ele vai dizer qualquer coisa fora dele. Qualquer coisa externa é o problema. Agora, para um grupo menor, eles vão pensar, o meu maior problema não está fora, está dentro de mim. O meu maior problema sou eu mesmo. Já pararam para pensar nisso? O meu maior problema sou eu mesmo. E faz muito sentido, porque de fora todo mundo enfrenta quase a mesma situação. Enquanto alguns florescem, enquanto alguns superam, outros padecem. Por quê? Onde está o problema? Dentro. Enquanto o povo de Israel abandonava o Senhor, alguns profetas permaneciam fiéis a Deus. Então, onde estava o problema? Nas pessoas, não nas tribulações, ou nas tentações, ou nos desvios que eram possíveis, mas dentro de cada um é que tem o problema. Pensando nisso, hoje eu quero compartilhar com vocês 3 grandes problemas, lá do livro de Romanos, mas também muito presentes no dia de hoje. E o primeiro deles, grava aí, arrogância. Vocês acham que as pessoas andam arrogantes hoje? Sim ou não? Está todo mundo cheio de certeza, está todo mundo cheio de orgulho, de vaidade, de vanglória, capaz até de corrigir o resto inteiro e reconhecer, não, eu que estou certo. Né? Nós temos isso muito claro. Arrogância é um orgulho que se manifesta por atitude de prepotência ou desprezo com relação aos outros. Tanto um quanto o outro a gente está vendo. Pessoa que tem um sentimento de que é muito importante, muito inteligente, e também despreza o outro, o que ele pensa, o que ele acha. A pessoa se vê de uma maneira bem elevada. E a maneira que se vê é importante, e a maneira que vê os outros é depreciativa. Se vê como uma pessoa correta, resolvida, esclarecida, iluminada. Não está cheio disso hoje? Né? Vê os outros como perdidos, ignorantes, ingênuos, imaturos. Eu vou parar de usar os adjetivos, porque geralmente os adjetivos que eles usam são piores do que esse. Está muito evidente esse problema nos nossos dias. Mas quando a gente vai para a Bíblia, em Romanos, capítulo 2, versículo 17, estamos estudando o livro, eu queria que você abrisse lá na sua Bíblia, por favor. Romanos 2, versículo 17, está escrito assim: você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com Ele. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo porque foi instruído em sua lei. Mais uma vez, Paulo continua falando do judeu. Ele já desceu a lenha nos pagãos, gentios, que faziam tudo que lhes dava vontade, abandonavam a verdade de Deus pelos seus próprios desejos, intentos, e como isso trouxe prejuízo. E o judeu bateu palma. Mas aí ele entrou no capítulo 2, descendo a lenha no judeu, dizendo que ele era tão pecador quanto. E a partir desse versículo, ele começa com uma grande provocação: você se diz judeu. Para nossa aplicação, a gente pode substituir. Hoje nenhum aqui se diz judeu, mas se diz cristão. E se não é cristão, está assistindo pela internet, se diz uma pessoa decente. A gente pode aplicar das 3 formas: o que se diz judeu, o que se diz cristão e o que se diz uma pessoa decente, que se apoia na sua conduta baseada no que acha certo, ou em sua devoção, seus ritos religiosos, ou até mesmo em seu conhecimento.
Cristãos costumam se apoiar em sua conduta, atividade religiosa e o conhecimento que tem da Bíblia. Pessoas decentes, que se acham decentes, costumam se apoiar em suas obras, suas causas, suas posições políticas. E aí vem a frase: eu não sou como as outras pessoas, eu tenho uma causa, eu luto por justiça, eu estou do lado certo. Eu voto na pessoa certa, você vota na pessoa errada. Eu estou do lado certo, você está do lado errado. Você que se diz judeu, se orgulha daquelas coisas que você acha que deve se orgulhar. Isso já acontecia no primeiro século, e hoje em dia tem acontecido muito também. O texto continua: está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Você é aquele que sabe o caminho para guiar os ignorantes que não sabem onde estão. Paulo deve ter visitado meu Facebook, não é possível. Porque é só isso que eu vejo. Cada um que posta uma coisa, cada um que tem uma resposta, está convencido de que ele é o guia para os ignorantes. De que ele sabe o que os outros não sabem. Continuando, versículo 20. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Ou seja, aquele que tem o conhecimento para salvar o ignorante, porque o ignorante não sabe nada, então eu tenho que saber o lugar dele e fazer as coisas no lugar dele. Aquele que tem a capacidade para instruir os imaturos, os ingênuos. Meus queridos, cada vez mais a nossa sociedade tem caminhado para esse lado. Estão querendo decidir as coisas no nosso lugar. Estão querendo nos proteger em nosso lugar. E a cada vez que isso acontece, eu e você perdemos a chance de nos tornarmos pessoas responsáveis. Eu dependo do especialista, eu dependo do outro, e não, você não sabe, você tem que confiar em mim. Eu sou iluminado, eu sou capacitado, eu sei, você não sabe. É porque você é meio perdidão, meio bobão, você não sabe de nada. Então, vem na minha, cola na minha, que você vai se dar bem. Isso está cada vez mais evidente. Continuando aí. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento da verdade. Paulo começou dizendo: você que se diz judeu, e depois descreve essa pessoa. Ela é convencida, ela se considera capaz e ela tem certeza absoluta do caminho que ela está indo. Judeu, cristão ou alguém que se diz uma pessoa decente, iluminado, iluminada. Ela se vê assim, ela se enxerga assim. E olha, para a pessoa se enxergar assim, não precisa ter formação acadêmica, basta ter no seu coração orgulho, arrogância. Muitas vezes a pessoa não sabe nada, mas acha que sabe. Ela não ouve o conselho de ninguém porque ela acha que sabe, cheia de arrogância. O grande problema da gente ter arrogância no mundo, nas nossas relações sociais, e especialmente dentro do nosso coração, é que a arrogância acaba tendo uma filha que não lhe abandona e fica do lado dela o tempo todo lhe fazendo companhia, que é a hipocrisia. A palavra hipocrisia vem lá da época, um pouco antes de Jesus, lá na Grécia, quando começou a existir teatro, quando as pessoas começaram a se tornar atrizes e atores, e ir para um palco fazer uma apresentação. Então acontecia que um ator ou uma atriz, durante uma peça, podia representar vários personagens. Usava máscara, roupa, e vinha, representava um, saía, representava outro, sabe? Ficava voltando. E o que nós percebemos disso é que a pessoa podia se vestir, representar vários personagens, mas você nunca descobria quem ela era de verdade. Ela nunca revelava a sua real identidade. Hipocrisia é o ato ou efeito de fingir, de dissimular sua verdadeira personalidade, intenções, sentimentos, em geral motivado pela busca de alcançar a realização de vantagens pessoais, ou então com medo de assumir a sua real identidade. Então você não expressa seus mais autênticos sentimentos e dissimula, faz de conta, finge uma coisa que não é. É claro, se eu sou arrogante, eu preciso parecer mesmo que eu sei das coisas,
que eu sei para onde as coisas estão indo, que eu entendo, e por conta disso, eu preciso me tornar alguém que age conforme essa convicção. A arrogância pessoal leva a um tipo de comportamento que deprecia o outro minuciosamente, enquanto finge, ou esconde, ou ignora os próprios defeitos. Vocês vão perceber no texto que a gente vai ler daqui a pouco, que a pessoa que é arrogante, ela trabalha muito bem com binóculos, mas não usa espelho. Ela tem a capacidade de enxergar os defeitos em tudo e em todos, com grande precisão, enxerga longe, sabe de tudo de política, sabe de tudo de saúde, sabe de tudo de vacina, sabe de tudo de remédio, o que funciona, o que não funciona, sabe de tudo da vida dos outros, dos defeitos dos outros, trabalha com binóculo, que é uma beleza, acha defeito até na lua, mas não tem espelho, não usa espelho. Olha só o texto. Pois bem, se você ensina outros, ou perguntinha, né? Você se acha iluminado, você se acha mais capacitado, instruído. Pois bem, se isso é verdade, por que você não ensina a si mesmo? Ou pergunta inescapável, por que não ensina a si mesmo? É engraçado que todo mundo que é cheio de arrogância e de hipocrisia tem opinião sobre os problemas dos outros, mas falha em resolver os seus próprios. Falha em resolver as suas coisas. Sabe a solução para os outros, mas não sabe a solução para si. É aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Pois é, por que não ensina a si mesmo? Se a arrogância entrou no teu coração, e todos nós temos tendência para sermos orgulhosos e arrogantes, nós precisamos nos fazer essa pergunta: por quê? Que eu não tomo como prioridade não ensinar os outros, já que eu sou inteligente, eu sou esperto, eu conheço a verdade. Se é isso, eu preciso ensinar a mim mesmo. Mas a pergunta de Paulo, ela vem no meio de outras 4 perguntas, porque ele quer desmascarar a arrogância e a falsidade dessas pessoas que se diziam judeus, ou no nosso caso, se diziam cristãos, ou outro, se dizem decentes, corretas, do bem, que combatem do lado certo. Você diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba. E como assim? O judeu roubava? Sim, roubava, mas de um jeito muito bonito. Por exemplo, ele tinha que sustentar o seu pai e a sua mãe na velhice, porque lá nos mandamentos, nos 10 mandamentos, tem um que diz: honra teu pai e a tua mãe. Então, devia sustentá-lo. Mas, como eles eram espirituais, não estavam querendo botar esse dinheiro lá, ele dizia para o seu pai e para a sua mãe: então, a parte que eu ia dar para você, eu não pude dar, porque eu dei como oferta para a causa de Deus, que é muito mais importante que você. E aí Jesus tinha um problema com gente arrogante e hipócrita, então ele desmascarava. Ele dizia: vocês façam essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Vocês estão usando uma desculpa para desobedecer à lei que vocês dizem que seguem. Vocês têm que parar de roubar. Tem que parar de roubar. Paulo está falando isso. Por que você mesmo rouba? Quando eu coloco isso, talvez você pense: bom, eu não roubo ninguém. Eu acho que a pergunta melhor seria: como tenho roubado? Como tenho roubado? Porque todos nós, em algum grau, somos culpados de roubar algo, de nos apropriar de algo que não é nosso, de tentar tirar vantagem quando alguém não está olhando, ou mesmo dar uma de Zé, sabe, de mané, que vai ficando com a coisa do outro. Às vezes nós roubamos quando nós abusamos de quem tem paciência, abusamos de quem é bondoso, benigno,
e gosta de ajudar, isso também é roubar. Hoje em dia, cada vez mais comum um tipo de filosofia social chamada socialismo, aonde se prega que, até com base bíblica, nós não devíamos amar o dinheiro, nós devíamos distribuir todas as coisas igualmente. O Estado deveria tirar das pessoas tudo que elas têm e distribuir igualmente, para haver justiça. Que é um outro jeito de você roubar. O cara trabalhou, conquistou o que é ele, não, mas isso não é seu, isso é nosso, tem que distribuir igualmente. Engraçado que as pessoas que pregam isso, que querem uma comunidade socialista ou comunista, não estão dispostas a vender o que elas têm. Elas querem que todo mundo sejam generosas, mas não querem dar o exemplo. Vende tudo que tem, entrega para os outros, divide igualmente para a tua rua. Me fala antes que eu vou mudar para lá, para receber alguma coisa também. É muito impressionante essa arrogância, essa hipocrisia, achando que sim, é assim que tem que ser de cima para baixo, tem que dar, pois então dê o teu. E eu só acho que é mais do mesmo, a mesma arrogância tentando roubar de quem tem. 22, afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Vocês que são conhecedores da Bíblia, sabem que Jesus releu a lei que o povo seguia e mostrou que eles eram culpados do pecado que eles diziam que não eram. Não adulterarás. Ao invés de adulterar, você divorcia e aí você casa com a outra que você está achando que é melhor. Não adulterei. E era isso que eles faziam. Os fariseus faziam. Os líderes faziam. Não adulterei. Eu divorciei e aí casei com a outra. Tudo dentro da lei. E aí Jesus fala, mas quando você estava com uma querendo a outra, olhando com a intenção de desejar, você já estava adulterando no coração. Então você que fala contra o adultério, adultera. A pergunta é, como tenho adulterado? Não, eu não adultero de jeito nenhum. Como tenho adulterado? Vamos continuar. Condena a idolatria, mas rouba objetos de templos. De fato, um judeu condenava a idolatria dos outros povos. Mas, diante da chance de pegar algo valioso do templo pagão, um ouro, uma prata, uma roupa chique, eles faziam. Vocês não lembram da história de Jericó? Deus levou o povo lá, atravessou o Rio Jordão para atacar a primeira cidade. E ele disse, tudo que tiver na cidade não é para pegar, nada. Mas um homem chamado Acã, quando ele viu ouro, quando ele viu prata, quando ele viu roupa chique, o que ele fez? Roubou, pegou para si, idolatrou o valor daquilo. Idolatria não é apenas quando a gente se prostra diante de um ídolo de barro, é quando a gente deseja tanto algo que faz qualquer coisa para ter. Sacrifica tempo, sacrifica energia, sacrifica casamento, sacrifica relacionamento com filhos para ter. Qualquer coisa pode ser ídolo, inclusive coisas boas. Então, a pergunta é, o que tenho idolatrado? O que tenho colocado por mais importante no meu coração? Versículo 23. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Por que desobedece a lei? Não, pastor, eu não desobedeço. Não, pergunta errada. Você devia perguntar, como tenho desobedecido a lei? Paulo atacou isso. Atacou esse defeito muito evidente na vida de quem é arrogante. A vida de faz de conta de que eu estou certo, faz de conta que eu sou bom. Todo mundo finge que eu sou bom, todo mundo finge que eu levo esse negócio a sério, todo mundo finge que o que eu estou fazendo é suficiente. Mas Paulo, como apóstolo, era muito diferente disto. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26, ele diz, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele pregava para os outros, mas ele também pregava para si.
Ele falava para os outros, mas não se descuidava de falar para si mesmo. Ele ensinava os outros a orar, mas não deixava de orar. Ele ensinava os outros a vigiar, mas não deixava de vigiar. Ele tinha uma vida autêntica, verdadeira, não arrogante e falsa, como nós somos acostumados a viver. Há pouco tempo atrás eu coloquei um vídeo no Facebook, bem interessante, algumas pessoas gostaram do vídeo, mostrando a realidade hoje. Na época de Paulo não tinha Instagram, mas hoje tem. E o Instagram é um espelho do que a vida da pessoa não é. Então mostrou um vídeo, a moça acorda do lado do seu marido, levanta, corre para o banheiro, escova o dente, arruma o cabelo, passa a maquiagem, deita na cama e tira uma foto toda linda. Bom dia. Não acordou assim, não. Mas passa essa ideia. Né? E aí foi passando por várias situações de gente colocando a foto do que ele quer que aparenta que seja. Mas não é. Isso é uma doença. E isso é um grande problema para nós, na nossa sociedade hoje. Você, por favor, tem que tomar muito cuidado para não viver uma vida que desonra a Deus. Olha o versículo 24. Não é de admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Sabe qual é o resultado de uma vida onde você alimenta arrogância e hipocrisia? É que você acaba sendo parte, não da solução, mas do problema. Você precisa se precaver de que não há qualquer arrogância nem hipocrisia no seu coração, porque se for assim, enquanto você pensa que você tem a solução, que você tem a direção, que você é melhor, que você é capacitado, que você é instrutor dos ignorantes, que você sabe onde tem que ir, a verdade é que você não faz parte da solução, mas do problema. Alimentando o problema, sendo você mesmo o problema. Esse tipo de abordagem arrogante e hipócrita não ajuda de qualquer maneira, só atrapalha. Eu vou dar para vocês 2 exemplos de como isso atrapalha. Quando nós vivemos, por exemplo, como cristãos, que estão cheios de arrogância, de certezas, de conhecimento para poder apontar os erros dos outros e tudo mais, nós acabamos criando empecilhos que não precisava ter. Nós acabamos achando tanta coisa para se fazer, que nós exageramos. E as pessoas se espantam, ou se escandalizam, e até blasfemam o nome de Deus, por causa do nosso comportamento. Na época de Paulo, de Jesus, antes dele, havia já uma tradição judaica dos fariseus muito elaborada. Além dos mandamentos, eles tinham mais de 613 regras para poder seguir e mostrar como que eles eram justos, perfeitos e seguiam a lei. E eu vou explicar isso para você da seguinte maneira. Se eu morasse numa avenida movimentada, com carro passando para tudo quanto é lado, e a minha casa tivesse um grande jardim na frente, sem cerca, e carro passando rápido, né, como na Prestes Maia, por exemplo, na Prestes Maia. O que vocês acham? Eu seria um bom pai se eu simplesmente deixasse os meus filhos brincar ali de bola, de bicicleta? Não. Então a primeira coisa que eu faria seria construir uma cerca, construir um muro. Por quê? Porque eu odeio os meus filhos, porque eu quero restringir a liberdade deles. Por que eu faria a cerca? Para eles poderem brincar com segurança. A lei de Deus é assim. Deus nos criou, Deus colocou desejos no nosso coração, Deus nos deu sensações, sentidos, mas depois fez uma cerca. Não uma cerca para restringir porque ele é chato, porque ele não quer que você brinque, porque ele não quer que você tenha uma vida boa, satisfaça, mas uma cerca para te proteger. Dentro da cerca, brinca, joga bola, o espaço é de vocês. Não é uma prisão, é o limite de um jardim. Mas o ser humano, como filhos rebeldes, acha que não, o pai é chato, lá fora que é divertido. E aí está feita a confusão. O problema de quem se torna arrogante, achando que
é decente, um cristão de verdade, um judeu praticante, é que ele não se satisfaz com a cerca. Ele pensa, legal, essa cerca é boa, ela protege a gente, só tem um problema, ela está muito em cima da calçada. Ela tinha que ser 1 metro para trás. Então eles criam um limite mais restrito. E mais restrito, e cada vez vão restringindo mais. Daqui a pouco a criança não tem mais aonde brincar, porque o religioso, o arrogante, aquele que tem a resposta, vai criando limites cada vez mais apertados. Vocês acham que é brincadeira minha? Não é verdade. Na época de Jesus, havia várias discussões sobre se uma pessoa tinha quebrado ou não o sábado. O sábado começava no pôr do sol da sexta-feira e terminava no pôr do sol do sábado. E o sábado, para eles, era um dia santo, dedicado a Deus. Eles não podiam cozinhar, eles não podiam lavar nada, era um dia de descansar e se consagrar a Deus. A comida do sábado tinha que ser preparada quando? Na sexta. Então, era muito comum a pessoa trabalhar um pouco dobrado na sexta-feira, colocar um pão para assar dentro do forno, para ela poder comer no sábado. E aí começou-se uma grande discussão. Escuta, mas e se a gente colocou o pão lá no forno e ele só terminou de assar no sábado? Começou, era sexta-feira, era 4 horas, mas deu 6, virou o sábado e o pão ainda não estava bom, a gente deixou mais um pouquinho. Quebrei o sábado ou não quebrei o sábado? Olha a confusão. E isso, gente, era discussão teológica da época. Até que alguém resolveu o problema dizendo, olha, se criou casca na sexta-feira, então não quebrou o sábado. Pode comer em paz, tranquilo, Deus está feliz com você, porque você seguiu certinho a regra. Aí um outro me pergunta, mas criou casca em cima ou em cima e embaixo? E a confusão começava de novo. Havia uma regra de que se você trabalhasse com alfaiataria, era melhor não sair com a sua agulha e linha depois das 3 da sexta-feira, porque vai que alguém te pede para remendar um negócio, você começa e não termina antes das 6. E aí você teria quebrado o sábado. Vocês lembram como que essas pessoas arrogantes e hipócritas tratavam Jesus pelo fato dele curar pessoas doentes no sábado? Com certeza não é um profeta de Deus, com certeza não é um homem de Deus, porque se fosse, ele respeitaria a regra que nós respeitamos. Teve até um chefe de sinagoga, que quando Jesus terminou de pregar na sinagoga no sábado, trouxeram os enfermos e ele curou a todos. Ele ficou bravo com os doentes, mas venham no domingo, vem daqui a pouco, por que vim agora? Porque está doente agora, né? Quando você vai para o médico, que hora que você quer atendimento? Amanhã? De preferência logo, né? Pois é. Essa era a situação, criando cada vez cercas mais restritivas e mais restritivas. Isso aí serve de exemplo para quem é pai. Às vezes eu também acho que eu estou virando um pai assim, um pai chato, que cria empecilhos, que transforma uma coisa boa em coisa chata, né? Por exemplo, eu tive uma infância onde eu corri demais. As minhas pernas, a gente chamava lá em Minas Gerais de gambitos, né? Bem fininhas, mas serviam para subir em tudo quanto é coisa. Eu subi em árvore, eu comi goiaba da vermelha, da branca, eu subi em pé de fruta de conde, talvez de 20 ou 30 metros, não sei que tamanho que era aquilo, mas era alto. Minha mãe nem sonhava que eu subia naquilo, mas eu vivi. Eu andava toda sexta-feira, 8 quilômetros numa estrada de terra para chegar até o sítio do senhor Marcílio, que era um homem de 85 anos, que nos recebia na sexta-noite, deixava a gente brincar o sábado inteirinho, laçando os bezerros dele, andando de cavalo, nadando no ribeirão, pegando bicho de pé no chiqueiro, para depois, no domingo, vir para a escola dominical de carona com ele no fusquinha que ele tinha. Que delícia que foi a minha infância. Mas hoje eu vejo a Clarinha correndo aqui nesse corredor, nesse dia chuvoso, e fala, não corre. Você pode cair. Muitas vezes, o povo cristão, o povo que se julga decente, torna a vida chata demais.
porque fazem restrições além do necessário. Imagina você conseguir comprar um apartamento na planta, num condomínio fenomenal. Imagina, Leandro, na planta, piscina, academia, jardim, pista de caminhada, gente do bem. Aí a criançada fica brincando até tarde, inventa uma regra. Aí alguém caiu do escorregador, tira o escorregador. Né? Aí alguém desceu com um cachorrinho no elevador, o cachorrinho vomitou, sujou tudo. Não pode descer com o animal no elevador. Tem que ser pela escada. E vai criando uma regra. Vocês já pensaram de você dormir, vivendo num condomínio assim? Chato. Todo mundo vigiando todo mundo. Meu Deus do céu. Vocês acham que eu estou inventando? Vai dar uma volta por aí para você ver. Não pode falar alto, não pode fazer barulho, não pode isso, não pode aquilo. Você não vive, você está preso. Tentando não incomodar as pessoas decentes. Então, isso cria empecilhos que não precisava ter. Outra forma que acaba atrapalhando essa atitude arrogante e hipócrita é que cria um perdido mais perdido ainda. Se você conseguir ganhar alguém para o teu lado, para pensar como você pensa, para seguir as regras que você segue, o problema é que essa pessoa vai acabar se tornando mais chata do que você, mais arrogante que você e mais hipócrita que você. Eu tiro isso de Jesus dizendo em Mateus 23:15, ele olhou para aqueles homens religiosos e disse: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Uau! O cara trabalhou para fazer um convertido. Pois é, agora ele é pior. Ele saiu de um jeito que era ruim e errado para se tornar outro pior ainda. Arrogância e hipocrisia são coisas que nós estamos acostumados a ver. E o problema é que as duas acabam criando um terceiro problema, que nós também costumamos ver muito. A arrogância e a hipocrisia acabam se transformando em indecência. Eu coloquei essa palavra aqui, mas eu quero que você entenda ela no sentido original. O que é indecência? É a falta de decência. Espera aí, que está escrito errado aqui. Como é que você fez isso, Serginho? Não faz isso. Ok, agora está certo. Indecência é a falta de decência, de adequação ao que é moral, ético, ao que é de caráter aprovado. Indecência é descumprimento das regras do decoro, da moral, dos bons costumes. Ser indecente é ser uma pessoa indigna, é ser uma pessoa imoral. O resultado da arrogância mais hipocrisia é o contrário daquilo que você pensa que é. Eu sou uma pessoa decente. Não, você acaba se tornando uma pessoa indecente. Olha para a nossa sociedade, com todo esse discurso de sabedoria, com toda essa arrogância e hipocrisia que nós estamos vendo em todos os canais, em todos os jornais, na boca dos políticos, na boca do povo, o que nós temos conseguido? Nós temos conseguido uma vida decente ou uma vida indecente? Pensa comigo. Você está feliz? Está satisfeito com o que nós estamos nos tornando como sociedade? Ou dá até vergonha? A receita não dá errado. Vamos terminar. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você é circuncidado, não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. E se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? Bom, isso não faz parte da nossa cultura, faz parte da cultura judaica. Vocês devem lembrar que Deus pediu para Abraão fazer a circuncisão nele e nos seus descendentes. Todo homem era circuncidado, né? Passava pela operação que hoje nós conhecemos como fimose. Era a marca do judeu. Ele não tinha a pele que cobre o pênis, a cabeça do pênis, era tirada. A marca de um judeu era essa. Era a marca da aliança de que eles eram o povo de Deus e Deus era o Deus deles. Todo judeu, todo descendente de Abraão era circuncidado. O problema é que eles começaram a achar que o que tornava eles especiais era isso. Feito com 8 dias de vida, especial para o resto da vida. Povo de Deus para o resto da vida. Não precisa fazer mais nada, porque
já tenho a marca. Acontece a mesma coisa hoje. Para quem é cristão, tudo que precisava ter feito, fez. Foi lá na frente, colocou água na cabeça, o pastor falou, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pronto, tá garantido, está feito. Sou o povo de Deus, sou especial. Para quem não é crente e que se acha uma pessoa decente, no dia que abraçou uma causa, não, eu quero pensar nos outros, e é por isso que eu quero, abraçou a causa da justiça, da igualdade, agora eu sou uma pessoa decente, e pronto, e acabou. Os judeus tinham um profundo preconceito com os gentios, com os pagãos, incircuncisos que não respeitavam a Deus. Aí vem Paulo e diz, não é um judeu decente aquele que foi circuncidado apenas, mas sim aquele que segue a lei dos judeus. Dessa forma, um judeu circuncidado que não obedece à lei, não é melhor que um gentio que não foi circuncidado, mas obedece. Mas tem moral e ética. Um gentio que obedece à lei é melhor judeu que muitos judeus. Rapaz, Paulo era corajoso, cara. Que é outra coisa que me espanta. Meus irmãos, nós vivemos num mundo onde a arrogância e a hipocrisia existe. Existe na gente e existe nos outros. Como lidar com isso? O que fazer? Nós achamos que o papel do cristão é fazer de conta que não viu e aceitar a pessoa do jeito que é, sem falar uma palavra. Então tudo bem, né? Olha, se o seu amigo tem mau hálito e você não é amigo o suficiente para ajudá-lo a perceber isso, vou falar para você, viu? Amigo igual você, não quero não. Amigo de verdade é aquele que fala. Quero o bem de verdade é aquele que tem coragem de posicionar. Olha para Jesus. Quando ele teve que lidar com os arrogantes e hipócritas, ele aceitou ou ele denunciou? Ele colocou um espelho na frente. Espera um pouquinho, olha aqui. Olha o comportamento de vocês. Vocês dão o dízimo do endro, do cominho. Vocês dão o dízimo disso, daquilo. Mas não estão mandando dinheiro para o papai e mamãe. Qual que é a diferença? O próprio Paulo, certa vez Pedro foi visitar Paulo numa das cidades gentias, onde o Espírito Santo estava atuando, e os gentios e pagãos estavam se convertendo, se tornando parte da igreja de Jesus Cristo. Pedro veio ver o que estava acontecendo e ficou feliz. E começou a comer com os gentios, como se fossem irmãos da mesma família de Cristo, na mesma mesa, se alegrando. Até que alguns membros da igreja de Jerusalém, mais judaizantes, chegaram. E aí Pedro mudou. Não vou sentar com os gentios, vou sentar com os judeus, porque o judeu não come na mesma mesa do que o gentio. O que Paulo fez? Na frente de todo mundo. Você, Pedro, está sendo hipócrita. Porque enquanto eles não estavam aqui, você comia na mesa. E agora que eles chegaram, você não quer comer a mesa com seus irmãos só porque eles são gentios. Se você vai seguir a lei, então segue todo dia. Para de querer parecer o que você não é. E chamou a atenção de Pedro. Eu fico feliz porque a história não acabou mal, né? Pedro não brigou com Paulo, Paulo brigou com Pedro, pelo contrário, Pedro se sujeitou. Na carta de Pedro, ele fala a respeito de Paulo, que é um apóstolo que ensina a verdade e que muitas pessoas torcem para o seu próprio mal, torcem o que ele fala para o seu próprio mal. Pedro endossou o ministério de Paulo. Os dois se entenderam. E a chamada de atenção, eu entendo, foi benéfica. Sabe quais são os meus melhores amigos? Aqueles que têm coragem de me mostrar os meus erros. Aqueles que têm coragem de me exortar, como já aconteceu várias vezes. E aqui Paulo está mostrando isso. Não é o que aparenta, é o que é. E nós precisamos ter a coragem de agir como Paulo. E mostrar os equívocos, mostrar os dois pesos e duas medidas. Mostrar à pessoa que se ela virar o binóculo e olhar para ela, ela vai encontrar o mesmo que ela está encontrando lá fora nos outros.
os mesmos defeitos, os mesmos problemas. Quem você despreza é melhor do que você quando essa pessoa vive o que você não vive. Versículo 27. De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Tem gentio que é o judeu mais decente na prática da lei, que um judeu de nascimento circuncidado no 8º dia. Se não vive o que sabe, é pior que aquele que vive o que não sabe. O grande objetivo do cristianismo não é a gente parecer ser um cristão decente. O grande objetivo da vida não é você parecer uma pessoa decente, é você ser de verdade. Não para inglês ver, mas por dentro. E aí vem a pergunta: como que eu posso me tornar um cristão de verdade? Como que eu posso ser uma pessoa decente de verdade? E a resposta vem no último versículo que a gente está pegando hoje, versículo 29. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo, e circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Presta atenção no que a gente está vendo aqui. O texto parece nos dizer que obediência sem amor é legalismo vazio. Quem segue a letra da lei para se achar mais importante vai criar regras chatas e vazias para os outros e querer que todo mundo se encaixe naquilo que ele considera correto. Eu vejo isso o tempo todo. Hoje em dia, nós estamos chegando ao absurdo de ter crime de opinião diferente aqui no Brasil. Se você não pensa o que eu penso, você está errado, vou te prender. Enquanto isso, um ladrão é colocado para fora da cadeia, mesmo tendo sido pego com 250 quilos de cocaína. Mas você criticar certas coisas não pode. Você vai preso e não sai. Crime de opinião, legalismo. Usa uma regra para o outro, outra para mim. Eu posso falar o que eu quiser, porque eu estou certo. Você não pode falar o que você quer, porque você está errado. Você não pode falar. Você não pode pensar o que você está pensando. Isso acontece lá fora, mas também acontece entre cristãos. Eu fiquei tão triste de ver hoje um presbítero de uma outra igreja criticando os pastores que resolveram abrir a sua igreja nesse domingo aqui na cidade de Campinas. Ele dizia, de maneira muito arrogante: um pastor dá a vida pelas ovelhas, não expõe elas a perigo. Ao ler aquilo, qual é a acusação que cai sobre mim? Que estou aqui pregando para irmãos que estão aqui no templo. Eu sou um pastor que não se importa com a segurança das suas ovelhas. De um presbítero presbiteriano, que não sabe a conversa que a gente teve no conselho, que não sabe as orações que nós fizemos para tomar essa decisão, que não sabe o que está acontecendo no coração daqueles que não estão morrendo de Covid, mas estão ficando doentes da alma. É triste ver isso acontecendo. E uma falta de consideração para o outro, que pesou outras coisas diferentes. E cada vez mais isso se torna comum até dentro da igreja. Obediência sem amor é legalismo vazio, é imposição sobre o outro. Se você não pensa como eu, você está errado. Se você não pensa como nós, você está errado. Outro grande problema é amor sem obediência. É aquele que aceita tudo e vive um sentimentalismo estéril que não ajuda ninguém a melhorar. Ah, você não pensa assim? Não, tá bom, deixa para lá. Cada um tem a sua verdade.
Cada um pensa de um jeito. Não existe verdade absoluta, né? Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. A gente vive assim. Sentimentalismo barato. Amor sem obediência. A regra que Deus coloca também não vai produzir mudança nenhuma. Como que eu posso ser um cristão de verdade então, pastor? Como ser uma pessoa decente de verdade? Primeira dica para você. Não é algo externo, mas interno. Se tornar um cristão de verdade, uma pessoa decente de verdade, é algo que precisa acontecer no íntimo e na essência de quem você é. Não é um cortar de um hábito, não é trocar de roupa, não é fazer a circuncisão, é um despojar e um cortar dentro do próprio coração. E é por isso que você precisa de um espelho. Para você se tornar uma pessoa decente, a primeira coisa que precisa ser transformada é o coração que bate no teu peito. Porque é de lá que vem toda a maldade. É de lá que vem todo o pecado. É ali que surgem os problemas. Se o coração não for operado, se ele não for corrigido, não adianta mudar nada por fora. Você acaba se tornando uma pessoa nociva, chata, julgadora, condenatória, doente como os outros são. É preciso ter uma operação no coração. A circuncisão é no coração. E aí, ao invés de olhar para o outro, você forçosamente precisa olhar para dentro de si, para corrigir o que está lá, dentro de si. Não é algo externo, é algo interno. Outra consideração, não é algo humano. A mudança verdadeira não pode ser conseguida apenas por vontade e disciplina. Não é algo que a gente consegue impor no outro, e às vezes nem sobre nós. Mudança verdadeira, na essência, é algo operado pelo Espírito Santo de Deus. É espiritual, acontece pela ação do Espírito. João 16, 7, Jesus disse para os seus discípulos: eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é interessante, porque quem tem o Espírito Santo de Deus não se torna uma pessoa convencida, arrogante e hipócrita. Porque o Espírito Santo não nos torna convencidos, ele nos convence de pecado. Ele nos convence da justiça e do juízo sobre nós. E quando nós nos deparamos com os nossos próprios pecados e com a santidade de Deus, ao invés de apontar os outros, só nos resta tempo para dobrar os próprios joelhos e pedir misericórdia, e se arrepender, e mudar de direção. E isso é obra do Espírito Santo. Guarda isso. Se você está se tornando convencido, tenha por certo, não é o Espírito Santo que está te conduzindo a isso. É a sua própria carne. Agora, se o Espírito Santo está te convencendo de pecado, aí sim você pode ficar tranquilo. Porque é Ele que está agindo. Ele não age para favorecer as coisas que você vê positivas. Ele age para corrigir as que estão erradas. É um espelho que mostra o que é. Vou continuar. Mais uma dica. Não é algo externo, é interno, não é algo humano, mas é espiritual. Por último, não visa a aprovação das pessoas, mas a aprovação de Deus. Recebendo assim a aprovação de Deus, não dos outros. Se você viver para os outros, você vai acabar se perdendo em arrogância, hipocrisia, de novo. Mas, se você viver pensando na glória de Deus e na honra de Deus, você vai estar vivendo uma vida autêntica. A vida de maneira arrogante sempre preza pelo que é externo, e é por isso que finge. É por isso que acaba tendo uma vida não decente, mas indecente, completamente equivocada. Se você viver dessa forma, pensando no que os outros estão vendo, você vai receber o aplauso dos outros, que concordam com você, que acham que a tua bandeira é legítima, que acham que você realmente está do lado certo, mas vai receber também a reprovação divina. Por outro lado, se você viver de maneira humilde,
pensando nos problemas de dentro que precisam ser sanados, tentando cuidar da essência e viver de maneira autêntica, você vai acabar desenvolvendo uma vida decente, correta, justa, que se adequa aos parâmetros de Deus pelo poder do Espírito que vai agir dentro de você. Mas, por conseguinte, também é verdade que você vai receber a aprovação divina e a reprovação dos outros. E isso me deixa completamente desconfortável agora. Porque Jesus disse no começo do Sermão do Monte: se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Quem aqui está sendo perseguido? Se Jesus afirmou que os seus seguidores seriam perseguidos também, e nós não estamos sendo perseguidos, então pessoal, aí apertou, pastor. Pois é, eu me sinto apertado também nesse sermão. Me sinto extremamente apertado. Será que eu não estou falando o que eu devia falar com medo de desagradar algumas pessoas? Será que eu não estou posicionando o que deveria posicionar, não por achar que eu sou importante, mas em humildade, mostrando a verdade de Deus, né, para os outros, porque eu quero o bem deles? Será que não sou eu mesmo que devo me sujeitar melhor e com mais sinceridade ao Senhor Jesus Cristo, para poder receber a aprovação de Deus, sem me preocupar com a aprovação das pessoas? É um grande desafio para nós. Porém, é o único jeito da gente ter uma vida digna de ser vivida. Nós não vamos ser reconhecidos como santos por aquilo que nós pensamos, defendemos, pelas convicções de que somos iluminados. Não é nada do que a gente faz, mas é tudo o que Jesus fez. Hoje é o primeiro domingo do mês, e nós celebramos, mais uma vez, a mesa da comunhão, a Santa Ceia que Jesus nos deu. E aqui tem uma mensagem muito clara para nós, que nos envergonha. Sabe por que nós nos perdemos e tornamos arrogantes e hipócritas? Porque a gente para de pensar na cruz, como eu disse na semana passada. Se você pensar na cruz, e Jesus crucificado, a única coisa que lhe resta não é arrogância ou fingimento, é vergonha. Vergonha, sim senhor, sim senhora, vergonha. Porque a cruz traz uma mensagem. Não havia, nem nunca houve entre os seres humanos que fosse capaz de passar na régua de Deus. Todos pecaram, todos se desviaram, todos se perderam, todos buscaram seus próprios desejos, todos, em alguma medida, fizeram isso. Aí o próprio Deus se fez gente, viveu entre nós uma vida sem pecado, sem desvio, abrindo mão de qualquer projeto humano para poder entregar a Deus o que Ele queria e se oferecer como sacrifício substitutivo no lugar dos pecadores. Um justo se entregando para morrer, porque não havia outro justo para salvar o mundo. Quando a gente olha para a cruz, é uma expressão da nossa vergonha, da nossa incapacidade, de como que a gente deve a Deus o nosso próprio sangue, o nosso próprio corpo, e merecemos a morte, o castigo, a ira. Mas também é um motivo de alegria, porque a gente sabe que Jesus fez aquilo, porque a gente não conseguiria fazer, porque Ele nos amou, pagou o preço, para nos libertar da arrogância, para nos libertar da hipocrisia, para pagar os nossos pecados e finalmente mudar o nosso coração, com derramar do Espírito Santo lá dentro, nova vida, novos sonhos, novos desejos, nova identidade.
nova fome, nova sede. Ninguém produziu isso, foi Jesus que deu. Ninguém tinha capacidade de fazer isso, foi Ele que conquistou isso para nós. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos e se preparar para esse momento. Coloca um espelho na tua frente. Os 10 mandamentos, por exemplo, ou tudo que você conhece da Bíblia. E me diga a verdade, você está vivendo o que você sabe? Você está cumprindo toda a vontade de Deus? Seja sincero consigo mesmo. Você vive para Deus como deveria viver? Você prega a mensagem como deveria pregar? Você ora como deveria orar? Você é a pessoa que deveria ser? Ou você se sente devedor, incompleto, um hipócrita, um falso? Se você se sente assim, seja bem-vindo. Humilhe-se diante de um Deus santo, reconhecendo a sua realidade. Confesse os seus pecados, porque Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Todo pecador que se aproxima reconhecendo o seu pecado, pode ter sido um adúltero, pode ter sido um traficante de escravos, traficante de drogas, um assassino. Quando ele reconhece diante de Jesus que ele é imperfeito e precisa de salvação e se arrepende, Jesus o restaura, Jesus o aceita e Jesus o transforma. Reconheça a sua posição diante de Deus nesse momento. Vamos orar. Senhor, quando nós nos colocamos diante do padrão que é a Tua palavra, todos nós somos achados em déficit, em dívida. Todos nós devemos e muito ao Senhor. Não podemos nos gabar de ser melhores que os outros, porque estamos aquém daquilo que importa para o Senhor. E isso é vergonhoso para nós, Senhor Deus. Ao invés de arrogância, nós queremos nos humilhar diante de Ti. Ao invés de viver fazendo de conta que somos bons, nós queremos reconhecer que somos maus, que o nosso coração é inclinado para o mal, que Ele habita dentro de nós, ninguém nos força. Nós não podemos jogar a responsabilidade na sociedade, nós não podemos jogar a responsabilidade na nossa família. Nós nos desviamos, cada um de nós, Senhor, mesmo sabendo o que deveria ser feito. Diante do Senhor somos indesculpáveis, e é por isso, ó Deus, que assumimos a culpa e pedimos perdão. Perdão por não sermos como deveríamos ser. Perdão pelo sentimento de arrogância, pela vida falsa, rasa. Perdão pela falta de perdão. Perdão, Senhor Deus, por nós condenarmos os outros e sermos graciosos conosco mesmo. Perdão, porque sabemos criticar e ensinar os outros o caminho certo, mas não sabemos ensinar a nós mesmos. Perdão, Senhor Deus, porque roubamos, porque adulteramos, porque idolatramos, porque falamos da lei, mas não conseguimos obedecer à lei. Nos perdoa, Senhor. Que o sangue do Teu Filho Jesus Cristo venha lavar o nosso pecado. Que a oferta que Ele fez pela culpa venha pagar a nossa culpa. Envolve-nos com Teu perdão e com a Tua graça. Nos aceita como somos, Senhor Deus, mas não nos deixe assim. Nós queremos ser transformados pelo poder do Teu Espírito. Nós queremos receber essa vida nova. Queremos ser redimidos da corrupção para a santidade, do pecado para o acerto, para a correção, retidão, justiça. Transforma o nosso coração, Senhor. Faz de nós um testemunho para esse mundo perdido, uma mensagem de esperança para quem está perdido sem perceber que está. Perdoa-nos, sara-nos
e alimenta a nossa alma através desse alimento espiritual. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Eu queria convidar você para participar junto conosco desse momento da Santa Ceia. Eu pedi a ajuda do Elias. E queria convidar a todos aqueles que já fizeram batismo, profissão de fé, a se lembrarem da cruz, a se lembrar do que Jesus fez, e lembrar que Ele te salvou pelo que Ele fez, para que você pudesse fazer também como Ele fez. E aí você fica em pé para o Elias te servir, e depois que ele te servir, você se assenta e nós vamos participar todos juntos. Amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Jesus morreu a morte que era nossa, para nos dar a vida que era dele. Depois ressuscitou para nos lembrar de que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E nesse novo amanhã, eu e você não somos mais culpados de orgulho, de arrogância, não somos mais nocivos. Nós somos santos, separados, aperfeiçoados, transformados, redimidos, sarados, curados. Nós seremos como Ele é. E Deus vai nos tratar da mesma forma como tratou Ele, e vai nos dar a mesma honra que deu para Ele. E nós vamos olhar para Jesus sem qualquer sombra de arrogância. Vamos dizer para Ele: obrigado. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor, que morreu no meu lugar na cruz. Eu não era nada, eu não era ninguém, eu não merecia nada,
O Senhor fez tudo. No verdadeiro cristianismo não há espaço para arrogância. Somos todos devedores, todos pecadores redimidos. Eu queria convidar você para participar disso, lembrando. Você pode abrir. Pegar o seu pãozinho. E mais uma vez lembrar comigo do último momento que Jesus comeu com seus discípulos antes da sua morte. Ele pegou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo partido por vós. Comam dele, vamos comer. Depois de terem ceado, Jesus também pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança feita do meu sangue. Bebei dele todos. E agora eu quero te dar a oportunidade de honrar e exaltar aquele que merece ser exaltado. Glorificar aquele que merece glória. Agradecer aquele que merece a gratidão. Fecha os teus olhos. E diante de tudo que aconteceu com você, aonde você está hoje é diferente da onde você merecia estar. E lembrando disso, tira do teu coração uma palavra de louvor, de gratidão, de exaltação àquele que morreu na cruz por você e te salvou. Vamos fazer isso? Senhor Jesus, seja exaltado acima de tudo e de todos. Não há na terra ninguém que chegue aos pés do Senhor. O Deus vivo que se fez gente, nasceu de forma humilde para salvar a gente imperfeita, pecadora, corrompida como eu. Não há como expressar, não há como entender a grandiosidade do teu amor, a grandiosidade do teu sacrifício, o poder que impulsionou o Senhor para tamanha obra. Só podemos reconhecer que o Senhor merece o trono, o Senhor merece ser adorado por toda criatura na terra e fora da terra, que todo principado, potestade, todo anjo, todo ser espiritual ou natural, renda ao Senhor aquilo que o Senhor é digno de receber. Que o teu reino venha, que a tua vontade se estabeleça, que todo joelho se dobre, que toda criatura te adore, porque o Senhor e só o Senhor é exaltado acima de tudo e de todos. Aquele que se humilhou mais, aquele que se sujeitou à morte vergonhosa da cruz, merece agora a maior das coroas, merece o mais honrado dos tronos. E nós queremos, ó Deus, naquele dia, exaltar o Senhor, com as nossas mãos levantadas, os nossos joelhos dobrados, e dizer: digno, digno, digno é o Cordeiro, digno é o nosso Salvador, de toda honra e toda glória, sem reservar glória para nós, sem reservar glória para a igreja, para a denominação, para a liderança qualquer. Toda glória será finalmente tua, e tua para sempre, porque o Senhor merece e é digno. Recebe, Senhor, nossa adoração. Por causa do que o Senhor fez, nós te adoramos, nós reconhecemos a tua majestade nesse dia, e queremos reconhecê-la amanhã, e depois de amanhã, e cada dia mais viver dentro do teu reino, brilhando nesse mundo, vivendo a tua vontade. Derrama sobre nós o teu Espírito, aquele que te capacitou para completar a obra. Derrama, Senhor, sobre nós conforme a tua promessa. Envia o conselheiro, o consolador. Nós precisamos de viver uma vida espiritual cheia do poder espiritual.
derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, derrama sobre a Tua igreja o Teu Espírito Santo, nos capacita, Senhor, a cumprir a nossa missão daqui em diante. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e que o poder do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, hoje e até o fim. Amém? Que Deus te fortaleça e te abençoe. Que você comece um mês de março, não apavorado com as coisas que estão acontecendo, mas animado, porque aprove ao Senhor Jesus Cristo te escolher e fazer parte de uma missão que não vai ser frustrada. Vai te escolher para fazer parte de um reino que será para sempre estabelecido. Você tem motivos para se animar, para se encorajar e trabalhar com afinco, porque a vitória já foi decretada na cruz. Amém? Vamos nos animar, que Deus te abençoe, tenha uma boa semana. Se Deus quiser, semana que vem a gente está aqui de novo.